Olá, como vai você? Você está bem? Estou aqui dentro do carro, acabei de chegar, são 9 horas da manhã e estava pensando aqui e pensando numa frase. O que dizer quando não há nada a ser dito? Você já parou por momentos assim e ficou de forma contemplativa, olhando à distância, colocando nossos olhos no nada, apenas relaxando diante de fatos, de coisas que acontecem, diante daquilo que vivemos o dia inteiro e todos os dias, de tudo aquilo que faz parte da nossa vida, dos nossos compromissos que temos, que tomam o nosso tempo e faz de nós mais um no meio da multidão que corre nesse ativismo sem fim e que às vezes o dia passa e nós não conseguimos fazer todas as coisas que estava sob nossa responsabilidade de fazer. E às vezes vai uma semana, um mês e passa um ano e nós não movemos uma palha, às vezes para melhorar a nossa vida, aquilo que concerne a nossa vida. Cuidamos de coisas, cuidamos de pessoas, vivemos em torno de um sistema que nos leva a um ativismo, que nos leva a ter medo e que assusta a humanidade. Vivemos nesse tempo. Então, a frase é: o que dizer quando não há nada a ser falado? Há momentos na vida que precisamos lembrar da palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela sempre tem razão. Sempre tem razão. Eu gosto de um provérbio que diz assim, que o tolo, quando se cala, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então veja bem, aprendi que quanto mais falamos, mais erramos e mais nos comprometemos. Quanto mais falamos, mais erramos e mais ficamos comprometidos. Na verdade, falamos e nos comprometemos. E muitas vezes as nossas palavras, elas nos põem em situações, às vezes, irreversíveis. As palavras, elas dão vida e elas também transmitem morte. Por isso a Bíblia também diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então veja como é importante muitas vezes, às vezes, você ficar calado. Como é bom ficar quieto muitas vezes. E ter um tempo de contemplação. Contemplar as coisas, pensar um pouco na vida, pensar um pouco mais na família, pensar um pouco mais nos filhos, pensar um pouco mais naquilo que é concernente à nossa casa, aquilo que é do nosso dia a dia, porque vivemos muitas vezes de forma nômade. Estamos dentro de casa, dormimos em casa, tudo acontece em prol de nossa
casa, mas nós não cuidamos das coisas que estão concernentes à nossa vida. Pense bem nisso, se calar a boca e ficar quieto de forma contemplativa não é uma coisa boa. Pense bem nisso. Você tem parado para pensar um pouco na vida, ou você está na correria e você não tem tempo de pensar? O ativismo, né? O ativismo, a correria do dia a dia, os compromissos, pessoas, enfim, a agenda, tudo isso nos escraviza. E às vezes é necessário nós pararmos e refletirmos. Às vezes não é questão de falar, mas é de nos calar. Porque até o tolo, quando se cala, ele é considerado como sábio. Então quero deixar com você esta palavrinha curta e pense bem se você não está precisando dar uma paradinha. Final de ano, né? Você já correu aí, já enfrentou uma pandemia, já está na expectativa, não sabe o que vai acontecer, não é verdade? Veja se não é hora de dar uma parada, de dar uma refletida, de dar uma pensada em como estou vivendo nesse tempo, como minha família está me vendo, como eu estou vendo a minha família. Você tem percebido as crianças crescerem? Você tem percebido assim que a vegetação ela já não é mais aquela vegetação do inverno e do outono? Você já percebeu que os brotos já vieram, que nós estamos na primavera? Você já percebeu as flores? Você já percebeu os frutos que estão aparecendo? Ou você está na correria ainda e você não tem tempo de parar? Pare um pouco, pare. Porque quando você para, o mundo segue da mesma forma. Muitas vezes a nossa correria é só para roubar o sossego da nossa vida e nós nos envolvemos nesse sistema que nós vivemos e acabamos nos matando aos poucos todos os dias. Sempre estamos indispostos, sempre cansados. Muitas pessoas resmungam, reclamam, não é? Porque não tem tempo para nada. Então, a questão do tempo também. Selecione as coisas que têm fundamento, né? Selecione, faça uma seleção em que você se ocupa durante o dia. Qual é a sua ocupação semanal? Pense bem nisso, semanal. Qual é a tua preocupação semanal? De todas as preocupações que você tem, elas vão te levar a fazer alguma coisa, fazer outras coisas, cumprir a agenda e tal. E onde está o programa do descanso seu? Você tem tido o programa do descanso? Na tua agenda está escrito ali um dia X da semana, aquele o dia que você vai parar um pouco, que você vai para, de repente você vai para a beira de um lago, ou você vai para um monte, ou você vai para o meio da vegetação, contemplar ao longe, não é? Quem sabe você está precisando levantar os olhos como uma boa águia e contemplar a distância ao longe. Tudo que vimos hoje está diante dos olhos, é tudo muito perto dos olhos. A nossa visão nem é exercitada, os nossos olhos físicos nem são exercitados, porque tudo tem que estar pertinho dos olhos. É o celular, é a tela do celular, é a tela da TV, é a tela do computador, tudo está diante dos nossos olhos, tudo muito perto, e vivemos de forma escravizada nesse sistema. Pense um pouquinho se você não está precisando ficar parado um pouco, sem falar, quietinho na presença de Deus, procurar escutar Deus, escute Deus falar, escute os pássaros cantarem, escute o som do vento, escute o barulho da criação de Deus, escute uma água correr, né? Vá para perto de uma correnteza de água, contemple, veja o mover das águas, veja o mover dos peixes, veja como os animais eles se preocupam consigo mesmo. Você vê que você não vê um animal, né, preocupado com outro animal, né? E nós somos animais racionais, nós éramos e devemos ser mais inteligentes que os animais irracionais. Pense um pouquinho no teu bem-estar, pense um pouquinho em você. Pense em você. Quantas pessoas bebem de você? Né? Se você tivesse uma
um recipiente com água e tivesse muita gente sedenta ao redor, certamente você daria água para todo mundo. E nesse período em que você dá água para todo mundo que está com sede, você se esquece de beber. Mas você precisa beber, você precisa cuidar de você, cuidar do teu bem-estar, cuidar do teu interior, cuidar da tua mente, não é? Saber o que você está armazenando na sua cabeça. Relaxe, quero deixar esse vídeo com você e dizer para você, pare um pouco, não é hora de falar, né? O que dizer quando não há alguma coisa a ser dita? O que dizer? Então não diga nada, fica quieto, né? Tenha um tempo de reflexão, fique um tempo sozinho com Deus. Tá bom, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe, tenha você um dia bastante ocupado consigo mesmo. Reflita, procure ver o que Deus está fazendo na tua vida. De repente Deus está fazendo uma grande obra e você nem percebeu. Você está com medo, você está aí preocupado, você está preocupado com a sua máscara, você está preocupado aí com a pandemia, você está preocupado com tanta coisa. Cuide-se, cuide-se. Deus está acima de qualquer crise, de qualquer praga que esse mundo possa sofrer. Deus é o Senhor, Ele te ama, você é uma pessoa muito especial. Tá bom, querido? Então não há nada o que falar, fique quieto. Vá descansar, viu? Relaxe um pouco, procure um lugar sossegado e fique umas horas em silêncio, no mínimo umas horas. Se você puder ficar um dia, 2 dias, uma semana em silêncio, na presença de Deus, sozinho, certamente isso te fará bem. Ok? Que Deus, o Senhor, te abençoe e tenha você um bom dia. Se foi importante esta palavra com você, deixe um like aí, comente, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe aí com seus amigos, que certamente essa palavra vai ajudar alguém, ok? Fica na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere.